empresas, né, e me convidam, sempre eu estou palestrando, e também igrejas, inclusive, né? A igreja também estão cada vez mais interessada. Você é religiosa? Sou. E as igrejas estão começando a quebrar esse tabu e se interessar pela saúde mental e ver que nem tudo é espiritual. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo convites de igreja para poder, de fato, ver que a saúde mental, que a psicologia também está sendo bem receptiva, bem recebida por esse público que muitas das vezes, né, vê o transtorno mental como é demônio, como é espírito, e não é. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo um convite de uma igreja para poder estar falando sobre isso aí. Eu ia falar uma coisa que eu ia ser cancelado pra cima. O que você ia falar? Sai demônio, então não é o demônio. Não, não é o demônio, não. É o espírito que conquistar a pessoa. Tá, vamos lá. Tem coisas que realmente é espiritual, mas tem coisas que é um transtorno, é uma doença mesmo e precisa de medicamentos, de terapia e não só de oração. Fala um pouco sobre a sua vivência, como você começou, como foi. Vamos lá. Currículo acadêmico não é uma entrevista de trabalho, galera, mas precisa ter notoriedade, É né? verdade, verdade. A psicologia, ela sempre foi a minha primeira opção, desde que eu não sabia nem o que era isso de fato. Eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, sempre me fascinou muito essa complexidade que a gente tem. Eu falei, eu quero cuidar das pessoas. Eu falei, medicina não dá. Eu não aguento ver sangue, fraturas, essas coisas. Eu falei assim, fazer igual minha mãe, falar igual minha mãe fala, você mede cadamente. Minha mãe fala que, Tainá é medicadamente. E aí eu falei, psicologia. Eu falei, psicologia vai também ajudar o ser humano a evoluir, a crescer. Você auxiliar uma pessoa a ter uma qualidade de vida. Eu acredito que esse é o maior pagamento que eu possa receber. E aí, terminei o ensino médio, entrei na faculdade, foi muito difícil, porque primeira da família a se formar, não tinha condições financeiras para isso, foi pela fé mesmo. Eu trabalhava, para você ter uma ideia, eu trabalhava o dia inteiro e eu ganhava R$500. Sério. E a faculdade ainda estava essa questão de conseguir o FIES ou não, tinha que pagar a mensalidade 1.000 e alguma coisa. Eu falei assim, minha família não tem condições, Tainá. A gente não tem condições de pagar esse valor todo mês, porque assim, não é só mensalidade. Tem passagem, livro, entre outras coisas. E eu falei assim, vou orar. Fui orar e eu ouvi de fato, né, você perguntou, né, se é religiosa, espiritual, muito. E aí eu ouvi de fato Deus falando assim, vai, quem te mandou fui eu. E eu falei, mas vai como? Que não tinha recurso. Eu falei, vou pela fé. Tanto quando me perguntava, você vai pagar essa faculdade como? Eu, pela fé, Deus vai prover aí. Tanto é que sempre, todo mês, tinha. Sabe, pessoas falavam, tem isso aqui. Começava a fazer uma vaquinha e tinha para poder pagar. E aí, cheguei aqui. Então, eu acredito que quando você tem força de vontade, você vai atrás, você acredita que aquilo vai dar certo e você é rodeada de pessoas que te apoiam e que utiliza-se da fé também, de que tem algo muito maior cuidando de você, as coisas, de fato, ela flui. E aí, finalmente, meu dinheiro todo para, né, não comprava uma bala, mas R$500. Aí juntava para poder pagar essa parcela, aí finalmente saiu o FIES, aí o valor diminuiu, inclusive estou pagando o FIES até hoje. Vou morrer pagando isso aí. Quando eu olho as parcelas, eu falo, meu Deus. Pessoal, vai lá, né, venha para o meu consultório para poder pagar o FIES. Galera, ajude.